Olá, é uma grande honra estar gravando aqui para vocês. Sou Alex Almeida, está no ar o AprumaCast, você no prumo das melhores informações. E eu sou João Arthur Casado. Estamos hoje aqui com dois presidentes, para falar sobre o tema novas formas de fiscalização e ética profissional. Mas primeiro... Antes disso, a gente vai pedir para que você deixe o seu like, que você ative as notificações, se inscreva aqui no nosso canal para dar a moral aí para os nossos dois presidentes que estão aqui com a gente hoje para brilhantar esse episódio do nosso podcast. E também não esqueça de deixar um comentário. Seu comentário é muito importante para que a gente esteja cada dia evoluindo e trazendo o melhor conteúdo aqui para vocês, tá joia? Certo. E nessa linha, vamos pedir agora para os presidentes se apresentarem. Começamos agora com o presidente Wilson, por favor. Olá, sou Wilson Gomes Biasi, eu sou engenheiro civil, represento aqui, vou falar um pouco também depois, da Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí, uma entidade de classe que caminha de passos largos com o CREA, que é o nosso companheiro nas nossas ações. Certo. E o presidente Ricardo Rocha, fala um pouquinho pra gente da seu currículo, sua trajetória. Eu tenho até vergonha de mostrar o meu, viu, João? Tô me sentindo uma criança aqui no meio, um bebezinho. Que bacana. Conte pra gente aí um pouquinho dessa trajetória brilhante aí. Gente, muito obrigado pelo convite, primeiro, Assim, muito bom estar aqui em Paranavaí mais uma vez, discutindo com os nossos profissionais, tá nesse AprumaCast, que já está se consolidando, com esses vários programas. Agradecer ao Wilson de Biasi aqui, grande parceiro, da nossa entidade aqui, Associação dos Engenheiros daqui, o João Arthur Casado, que a gente já conhece há muito tempo, temos boas parcerias, e o Alex aqui, que há algum tempo atrás eu conheci, e já nos relacionamos muito por redes sociais, já tivemos aí até atividade de Empretec, que podemos falar, muito bacana. E eu sou engenheiro civil, formado pela UEL, sou professor na Unioeste em Cascavel, tenho mestrado, doutorado, sou professor desde 95 e tive uma trajetória no CREA também, fui conselheiro, participei de algumas comissões, comissão de educação e nos últimos anos, tendo sido um relacionamento aí da mesma forma que o Wilson aqui, meu amigo, fui presidente lá em Cascavel da Associação de Engenheiros, fui do CEDER, que é do Colégio das Entidades, e através dessa trajetória no CREA surgiu a oportunidade em 2017, me candidatei, e desde 2018 estou exercendo a presidência do CREA, eu acho que aí de uma forma de até fazer um balanço, porque estamos já no último ano de gestão, estamos faltando 4 meses, e acho que tem boas entregas que a gente pode falar. Mas para finalizar aí a minha apresentação, vou dizer que para mim é o maior orgulho, Sou nascido em Paranavaí, sou daqui da terra, Então... gosto muito de retornar aqui, saí muito criança, com 5 anos, depois fui criado em Apucarana e Londrina, e hoje moro em Cascavel, mas tenho uma ligação afetiva aqui com a região e com Paranavaí especial. Eu queria saber um pouquinho desse legado que deixa desses praticamente 6 anos, na presidência à frente do CREA Paraná. Quais seriam aí os principais aprendizados, o principal legado que vai ficar para as próximas gerações aí? Olha, eu acho que a nossa gestão tem um marco de trabalhar primeiro muito coletivamente, uma gestão participativa de fato, com os nossos colegiados, com os conselheiros. Instituímos 2 colegiados, já tínhamos o CEDER aí, que era um colegiado atuante das entidades de classe. Nós instituímos um colegiado de inspetores e outras instituições de ensino. Trabalhamos muito com as entidades de classe através desse edital de chamamento, que foi uma grande ferramenta, eu entrei na gestão, tinha um grande problema, as entidades estavam devendo muito para o CREA, era mais de 600 mil, quase 700, hoje atualizando seriam perto de 1 milhão. Nós resolvemos com um planejamento estratégico aí com as entidades, eu tenho certeza que as entidades hoje estão num ciclo totalmente diferente, elas estão ativas, realizando muitos programas. Temos muitas entregas aí em várias áreas, em organização do CREA, e o tema que vocês pediram aqui, que eu acho que é o específico de hoje, a fiscalização, uma fiscalização inovadora, que a gente pode falar sobre o uso de imagens, sobre o uso de banco de dados. Quem diria, que a gente estamos utilizando inteligência artificial no CREA para fazer fiscalização, depois a gente pode falar, envolvem inclusive os temas que vocês abordaram aí, fiscalização e ética. Então temos usado muito isso, muita tecnologia. Eu diria que a gestão, ela se caracterizou para fazer num bloco inicial este momento de transformação digital.
Isso que nós estamos vivenciando aqui, né? Eu entrei com a gestão de um formato que a gente fazia ainda os despachos, né, em papel. Os primeiros anos ainda, né, o primeiro semestre, inclusive, foi integralmente em despacho de papel. O edital de chamamento, ele foi o primeiro processo que foi digitalizado no CREA. Eu me lembro quando eu fui no primeiro evento lá em Maringá, eu tinha tirado uma foto assim de um sofá que ele estava lotado de processo. Eu falei, é a última vez que nós vamos fazer isso. E agora nós vamos fazer a digitalização. Começou com o edital de chamamento, com a relação com as entidades de classe, e depois nós fomos digitalizando. Então hoje o CREA está todo digitalizado, e tem uma coisa que a gente ao longo do tempo aprende, né? Digitalizar é uma coisa, existe muito mais avanço na digitalização. A gente pode automatizar processos, que é as pessoas nem interagirem. Porque às vezes digitalizar é o que você fazia numa forma de papel, passar para o computador. É claro que tem muita vantagem, a gente pode falar sobre isso. Mas hoje nós estamos trabalhando num segundo momento, que é automatizar processos. Algumas coisas que eram feitas pelas pessoas serem feitas diretamente, às vezes até com o uso de inteligência artificial. Presidente, incrível, incrível. Como a gente tem um público aqui bastante acadêmico, eu queria que o presidente falasse também sobre o que levou à engenharia. Porque nós temos grandes jovens sonhadores que estão assistindo aqui o podcast também, e depois de ver aqui uma carreira brilhante, com uma jornada incrível, a pessoa possa estar se inspirando. O que levou aí o atual presidente do CREA a se inspirar na engenharia civil? Escolher essa profissão tão maravilhosa que a gente defende todos os dias aqui. Olha, ontem, essa semana, aliás, né, no Fórum de Docentes e Discentes, teve um encontro com o CREA Júnior, e a gente fez lá um bate-papo, né? E perguntaram mais ou menos isso, né? Qual que foi aí a tua... Por que você quis ser engenheiro, né? Eu falo, puxa, que baita responsabilidade tá falando para várias pessoas, né? Esses dias teve um episódio também, eu embarquei em Curitiba, sentei do lado, um rapaz me viu que eu estava com o bottom do CREA. E falou, o senhor é conselheiro? Eu falei, poxa vida, né? O cara conhece o CREA, primeiro saber que bom, né? Conselheiro, bom, né? Assim. Falei, não, eu sou o presidente. Ele, olha, e eu sou recém-formado, ainda não estou... não me inseri na carreira. O senhor podia dar uns conselhos? Olha, que legal. Falei, mas a hora que vai estar responsabilidade, vai ficar 1h30 com o cara... Né? Falei sobre BIM, falei sobre uma coisa que o CREA tem trabalhado, a madeira engenheirada. Falei, olha, se prepare para esse mundo assim, assado. Brinquei com o pessoal lá do CREA Júnior, né? Fiz uns negócios assim, não sei se vocês conhecem, Vida Longa e Próspera. Olha, né? Só. Vocês conhecem isso, né? Jornada nas Estrelas? Star Trek. Eu brinco assim, que eu queria ser Spock, né? Assim, aquele cara que tinha... Aquelas orelha pontuda. Isso, porque o Spock, ele era o chefe científico ali da Enterprise, e ele era um misto de razão e emoção. Não sei se vocês lembram disso, porque ele era um cara que usava muitas coisas da engenharia, da tecnologia, mas os vulcanos lá, né, tinha uma história assim que eram de um mundo que era só racional e não tinha emoção. Mas ele era um híbrido, ele tinha assim, um pai e a mãe, um era de vulcano e o outro era humano. Então ele era um misto. E eu gostava muito de ficção científica, né, de tudo que seria de inovação. E fui buscando, e lá em Londrina, a engenharia que havia, eu cheguei a pensar em ir para o ITA, mas era muito difícil, né? Não era fácil passar no vestibular. E eu fiz vestibular em Londrina, gostei muito do curso, sempre gostei, né? Aquela coisa de engenharia, de quem gosta de matemática, física, né? E ao longo do tempo, claro, depois você tem que achar o teu espaço da engenharia, né? Foi uma outra coisa que você me perguntou aí, né? Do que dar de conselho, né? Para essas pessoas que estão nos assistindo aí, que estão... querendo saber assim, onde eu me coloco? Primeiro, eu acho que assim, sempre se coloque à disposição de ter flexibilidade. Enfrente desafios, não deixe de ter essa possibilidade de enfrentar desafios, porque eu fiz 2 anos de estágio na área de estruturas. Eu estava me preparando assim, no 4º e 5º ano para ser um projetista estrutural. Em dezembro, assim que eu me formei, uma colega falou, olha, tem uma empresa aqui em Londrina, Consultora Brasília, já nem existe mais, ela está querendo implantar o PERT-CPM, que é um planejamento de obra, né? E estava começando os computadores, ela queria automatizar através de um software lá, o Project, e eu fui contratado para instalar isso na empresa. E eu pouco sabia disso, né? Assim, eu tinha estudado nas cadeiras, eu não tinha experiência prática.
Vamos tentar? Fui lá, me apresentei, o gerente, né, Gerson Guariente, foi presidente do Sinduscom, depois eu sempre agradeço a oportunidade. Foi meu professor. Gerson, excelente pessoa, aprendi muito com ele, sempre agradeço todas as pessoas que eu aprendo, né? E eu ali me pulei num desafio e fui em algo que eu não esperava. E ali mudou a trajetória da minha vida, porque a minha vida foi toda nessa área de planejamento e controle, na área de orçamentação de obras, né, licitações. E eu, 2 anos depois, numa outra desafio, né, uma loucura, o que eu fiz assim? Estava ganhando e ganhava 9 salários mínimos, estava registrado em carteira, coisa que não é tão fácil. E eu fui fazer mestrado em Florianópolis ganhando menos da metade, era 40%, mas eu sabia que aquilo ia alavancar a minha carreira. Então eu fui atrás desse desafio. Isso que eu comentei rapidamente com o jovens, falei, olha, deixem sempre espaço para isso, para você ter o desafio, para você correr atrás, se dedique, não perca oportunidades, né? Mas vá a fundo nessas oportunidades, né? Se mostre, crie networking, né? E aí você vai... O Alex, eu vejo muito bem isso, né? Assim, eu olho o Instagram, não gosta, né? Instagram dele, cara, assim, veja, você é um bom exemplo, Alex. Este ano foi uma pessoa que eu conheci e admiro pelas redes sociais, pela forma como que você se porta. Legal. Porque este é um mundo desta forma hoje, né? A gente não basta ser profissional, tem que saber se apresentar nas redes sociais. Eu já vi coisa que você mostrou de obra tua, né? Acompanho ele no Instagram. Que honra, hein, João? Não, que honra. O engenheiro agora tem que ser alinhado, né? Não é? Nós tiramos maior sarro nas obras, estando assim na obra, o cara você nunca viu um engenheiro de terno na obra. Não, chega até a ter hater, né? Chega até hater. Na rede social, é legal. Mas voltando aos nossos temas aqui. Tema, né? Tem que puxar. Podcast sempre foi. Acho que vou ter que vir outras vezes aqui. O assunto é bem legal. Presidente, como é que está trabalhando o CREA essa questão de inovação? Principalmente na área de fiscalização. O CREA, por natureza, é um órgão fiscalizador, né? Então, conta pra gente o que o CREA faz, né? O CREA é um órgão que vai lá só para multar as obras? Como é que isso funciona? Eu gosto sempre assim de deixar claro que nós temos algumas grandes diretrizes na fiscalização, né? Eu enfatizo que a fiscalização, primeiro, né? Ela ajuda a sociedade. A fiscalização que tentamos aí, e acho que tivemos felicidade de implementar nesse período de gestão, ela tem que ser preventiva, orientativa e educativa, antes que punitiva. Então, para cumprir essa função que a gente diz do CREA ser protetor da sociedade, eu sempre falo assim, mas o bombeiro protege a sociedade, né? O médico protege a sociedade. Como é que nós protegemos a sociedade? Como é que para que o nosso público possa entender isso, né? Nós protegemos a sociedade através da presença dos nossos profissionais. Nós trabalhamos na fiscalização para que hajam 2 grandes vertentes. Primeiro, onde há necessidade do profissional, o profissional tem que estar lá. Nós não podemos pensar uma caldeira, para fugir um pouco da construção civil, né? Uma caldeira, uma máquina, por exemplo, de um hospital. Esse dia eu estava ouvindo uma pessoa falar de manutenção hospitalar, que tem que ter engenheiro. Se você não tiver... Responsabilidade, né? Não é uma responsabilidade. Imagina alguém no meio de uma operação e um equipamento dá um problema e por este equipamento a cirurgia não continua e há uma intercorrência grave. Então, o que a gente deixa claro? Em certos locais, a necessidade de ter engenheiro. Nós não podemos pensar hoje em uma casa ser construída sem ter um apoio de um engenheiro. Mas tem pessoas com problemas sociais. Temos o Casa Fácil. Até aqui, né, em toda a região do Paraná, nós colocamos que precisa entrar em engenharia pública. Então, a fiscalização do CREA é muito voltada, primeiro, né, a que haja o profissional onde ele deve estar. E aí é muito melhor a gente fazer de uma forma preventiva, educativa, orientativa do que punitiva. Vou dar um exemplo prático como nós fizemos isso. Assim, mas espera aí, se vocês olharem a regulamentação, quando o fiscal chega lá, ele já tem que autuar. É verdade. Mas veja o que nós fizemos nos hotéis. Nós fizemos uma fiscalização ampla nos hotéis do Paraná, inclusive com os 3 estados do Sul. A gente conversou com os 3 presidentes, né, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e eu. Assim, nós decidimos fazer uma operação integrada em todos os hotéis do Sul. E aí, vou dizer assim, um exemplo de Foz, antes de fiscalizar, nós chamamos o sindicato de bares, hotéis, falamos, olha, nós vamos lá fiscalizar isso, isso e isso. Se você tem uma caldeira, precisa ter um engenheiro mecânico, se você tiver um elevador, se você tiver
um vaso de pressão, dependendo do equipamento, tem que ter tais e tais profissionais. Nós demos uns 15 dias, quando nós chegamos lá, teve muito local que não tinha profissional e o profissional estava contratado. Então, resolveu o problema sem precisarmos autuar, né? Um outro grande exemplo, as exposições, feiras, né? Hoje em Cascavel, né? Como eu falo que eu sou de Paranavaí, também gosto de puxar a brasa aqui para Sardinha, né? Sempre lembrar isso. E eu hoje moro em Cascavel, tem o show rural. O show rural, os estandes são magníficos. Se vocês olharem lá, tem estande que é mais caro que muita casa. Tem grandes empresas lá que investem 1 milhão, mais do que isso. E tem ar-condicionado, tem estruturas metálicas pesadas. Como é que a gente faz a fiscalização? Nós fazemos antes de entrar lá. Hoje, nós fizemos tanto isso com a empresa lá, a Copavel, que a Copavel pega um checklist do CREA. Quando alguém vem com stand, ele fala, o CREA vai vir ver isso aqui, tá? Então, ele coloca no contrato o que o CREA já vai fiscalizar. Então, a gente tem evitado vários problemas. E só para finalizar essa parte aí, imagina numa exposição em Londrina, Maringá, se um equipamento dá um problema. E de vez em quando, infelizmente, em parques aí ocorre isso. Se uma pessoa vem a se ferir ou até, né, vitimar alguma, que às vezes já ocorreu isso. O ano passado ocorreu num parque em São Paulo, um parque aquático lá, que vitimou uma pessoa. Veja, o problema vai ficar com a sociedade rural, com a cidade, e o parque ele é alguém que é contratado. Eles têm sido parceiro nosso. Hoje a gente vai na sociedade rural, eles agradecem a fiscalização do CREA, porque ela foi feita de forma preventiva, educativa, orientativa, né? E depois, para puxar um pouquinho, já que vocês vão me perguntar, né? Hoje com muita tecnologia, que depois eu posso explicar para vocês aí onde nós estamos usando de tecnologia, inclusive na questão ética. Perfeitamente. Então, vamos perguntar agora para o Wilson, né? Wilson, você hoje está como presidente da Associação dos Engenheiros de Paranavaí. Fala para a gente como que a associação ela trabalha com seus associados essa questão de orientação. Se tem curso, se tem palestra, como que funciona? Olha, nós estamos aí há 5, 6 meses, não, já há 8 meses à frente da associação. João, quando houve o corte da parcela, presidente do repasse da RT... 2015, foi algo assim para as entidades de classe, um golpe, porque você foi presidente na época, nós chegamos a receber lá 8, 10, 9 mil reais mensal, ajudava muito, você lembra? E tudo que você pensa em promover na associação, é lógico que você não dispõe de grandes quantias, mas você precisa ter um valor para promover um jantar, promover um coffee break, pagar um palestrante, né? E esse assunto que você abordou é muito importante na fiscalização de obras e que o associado poderia ter mais esclarecimentos. Tem mais aí 1 ano e meio da nossa gestão e juntamente com os diretores, estou na frente de 2 diretores aqui, pretendemos, aliás, sozinho, não faço nada com vocês, promover palestras, trazer palestrantes à altura, como veio um aqui a semana passada, para debater sobre esse assunto. Mas muito mais importante hoje é a visita do presidente, que tem um domínio fabuloso sobre esse assunto. O CREA Paraná, não sei se vocês sabem, mas é um CREA modelo do país. É um CREA respeitado, não é porque o presidente está aqui, o ex-presidente está ali, o Daione, e ele sabe disso, ele trabalhou no CREA e sabe que o CREA Paraná é modelo. Então, hoje, eu deixo muito mais aproveitar a vinda do nosso presidente e extrair dele o máximo possível sobre esse tema de ética e de fiscalização para nós podermos aí angariar mais conhecimentos para promover alguns eventos nesse sentido da nossa associação. Eu acho muito importante trocar uma ideia sobre isso, porque nós temos acadêmicos em final de academia, nós temos recém-formados nos assistindo, e você abordar um tema, né, de ética, que é super importante, mas também abordar o tema fiscalizações,
impede aí que esse recém-formado já saia de cara fazendo algumas bobagens, né? Então você já traz algumas informações importantíssimas que com certeza vai nortear aí no início de carreira. Isso eu acho muito importante. Óbvio que profissionais aí com mais de 2 anos, 3 anos de formado já tem alguma visão, já tem uma certa experiência. Mas quem já se inicia, se projeta no mercado, como o presidente comentou, que pegou ali um recém-formado, tem muitas dúvidas. Não sabia nem quem era o presidente do CREA. Isso é normal. Eu me pego assim também nessa situação. Porque você vê um mundo muito novo e muitas vezes a gente ouve muita bobagem nas academias, em algumas universidades, principalmente sobre o CREA. E é muito importante a gente trazer os profissionais, as pessoas que participam do CREA, porque eu sempre percebo isso. Todas as pessoas que a gente conversa, que são atuantes do CREA, as pessoas falam diferente. Falam com carinho, falam com uma emoção maior, porque sabe do envolvimento das pessoas, da seriedade que é lá dentro, e não tem essa visão, né, de que é só cobrar, que é só multar. Eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas realmente falando, poxa, é um trabalho sério. Realmente as pessoas estão preocupadas em melhorar a profissão, estão preocupadas em trazer uma melhora para o profissional de engenharias, né, no geral. Isso é muito importante, né? Mas isso tem que ser falado, a gente tem que trazer aqui, isso tem que ser dito, né, para que não fique só um lado, né, expondo algumas informações por maus profissionais que foram punidos, que isso de fato tem que acontecer, né, porque se a pessoa ela erra, tem que ter ali o seu corretivo, sim, para que seja até mesmo exemplo para que as pessoas não cometam isso na sociedade no geral. E falando em punição, aqui volta a pergunta para o presidente do CREA. Quais são os principais motivos que estão levando hoje os engenheiros a serem punidos? E quais são as punições cabíveis? O CREA ele faz tudo a partir de regulamentações, né? Primeiro, lembrar sempre isso, né, João? Isso que o Wilson falou, só para não perder a oportunidade, lá atrás houve, né, havia um formato de repasse para as entidades em 2015 que foi cortado, e aquilo foi uma crise. Eu era presidente lá em Cascavel também, acho que é nesse momento que eu conheci o João Arthur. Meu Deus do céu, a gente achou que não iam mais funcionar as entidades. Mas eu sempre acreditei no associativismo, né? E fizemos um outro modelo, que é esse que está aqui, inclusive, do edital de chamamento, que leva a possibilidade de fazer recurso, como o Wilson até falou, de trazer palestrantes, pagá-los, né? Para que as atividades aí das entidades possam ocorrer, né? Os nossos questões de ética são tratadas dentro de uma regulamentação, né? Existem os casos clássicos, né? De chamadas negligência, imprudência, imperícia, né? São verificados. Lembrar assim, a fiscalização, como é que ela atua? Existe uma forma de atuar que é, às vezes, por alguém que faz uma denúncia. É um dos canais e é onde se abre as questões de possíveis casos éticos, né? Então, é um dos formatos. Uma outra forma, né, é quando ocorre algum acidente, né? A gente chama a fiscalização de sinistro. Sempre que ocorre um acidente e chega ao conhecimento do CREA, é aberto um processo de fiscalização, né? Falar de algo que é público, né? Apesar de ter o nome da empresa, mas recentemente tivemos um problema com silos aí, né? Armazenagem, numa cooperativa aqui, próxima até da região. O CREA foi lá e fez uma fiscalização e ele abre um processo, né? E também existe a fiscalização de rotina, que a gente chama, né? A fiscalização que os nossos fiscais fazem. E hoje, inclusive, com os de tecnologia, para começar a puxar aí um pouquinho, né, do tema, senão a gente foge tanto, né? Não, pode até começar a introduzir. A fiscalização que a gente faz de uma forma proativa sobre ética, hoje está iniciando com um formato do seguinte: as RTs que são registradas, elas levam, no caso da construção civil, em algumas áreas, muito a se buscar ter a CAT, né, a chamada Certidão de Acervo Técnico. Infelizmente, como vocês falaram, é exceção, são pouquíssimos profissionais, mas alguns desses poucos profissionais, às vezes, fazem o que a gente chama inventar acervo. Eles criam obras que não existem ou criam atividades que eles fizeram sem ela ter, de fato, ocorrido. Que absurdo, né? É um total absurdo. Quando chega, né? Alguns aqui foram conselheiros, sabem disso, se abre processo. Aí, como você perguntou, né, as possibilidades, né, existem punições que vão desde advertências reservadas, algumas que são públicas, e a mais alta, né, que é perder o direito de exercício da profissão. E nós temos atuado de uma forma muito séria, né, como eu disse, sempre são exceções, mas o CREA tem punido e tem deixado claro isso: quem se desvia da ética será punido, como vocês falam. A gente tem
prezar pelo bom exercício das profissões. E nos últimos anos, inclusive, nós temos tido perda de profissionais do exercício, né? Eles têm depois o direito de recorrer, fazer toda a sua defesa. Inclusive, hoje, a legislação diz o seguinte: ninguém pode ser suspenso para sempre. Após 5 anos, se o processo está transitado e julgado, 5 anos depois ele pode voltar e solicitar o retorno, dizer que ele repensou a profissão, inclusive tem que escrever, de certas formas, para deixar claro assim, que ele vai atuar de forma ética a partir dali. Mas voltando à ideia da tecnologia, hoje, quando se registra uma RT, todas elas deixam certas características. E nós já, através do uso da inteligência artificial, descobrimos o seguinte: quem tenta fraudar deixa algum rastro. Então, o que tem acontecido com o uso de tecnologia na questão ética de fiscalização? Quando alguém tenta fazer uma RT, que ela tem indícios de ser falsa, de que ela não seja realizada, por exemplo, né, a gente pega uma obra que é muito grande. Essa obra, normalmente, ela teria que ter 12 meses, 18 meses de duração. Aí, de repente, ela aparece com 2 meses de execução. Isso é um indício que provavelmente possa ser falso. Daqui a pouco a gente pode até descobrir o seguinte: ela foi separada através de um processo de inteligência artificial, tá? O fiscal vai lá, confere, opa, o cara usou uma tecnologia muito especial, inovadora aqui e conseguiu fazer a obra rápida. É um gênio. Né? Então, ótimo. Então, o que tem ocorrido é isso. Foi até, gostaria de registrar, sabe, João Arthur, através do nosso gerente da regional lá de Pato Branco, Diogo Colela, que tem até o irmão dele aqui, o Júlio Colela, que atua aqui em Paranavaí. O Diogo, ele, como inclusive foi gerente da fiscalização, antes de ser gerente lá em Pato Branco, ele tinha interesse pelo assunto. Ele estudou o assunto, fez uma pós-graduação e ele criou uma sistemática hoje que o CREA está usando, então, com inteligência artificial. Quando alguém registra uma RT, se compara com as RTs anteriores, que haviam sido alvo de fraude, que a gente já tem nos registros, essa RT é separada de novo. Não quer dizer que isso quer dizer que ela é problemática, falsa, não. Ela filtra e nos leva a uma fiscalização mais efetiva naquelas que têm indício de irregularidade. Então, é uma forma do CREA, com o uso da tecnologia, buscar o quê? Que a profissão seja correta, né? Que alguém... Quantas vezes as pessoas sofreram que você está numa concorrência, uma pessoa que tem um acervo correto, né, feito com toda a dignidade na sua profissão, ele às vezes perde uma concorrência por alguém que fraudou e criou uma certidão de acervo que ele não tinha. Nossa, que desleal, né? É totalmente desleal com a profissão. Então, de novo, registro isso, são exceções, mas nós temos que punir, inclusive para deixar claro para os jovens assim, não vão por este caminho, né? O caminho correto a ser seguido é o caminho da ética, né, da correção na profissão. Né? Eu creio que tem esse assunto aí é bastante importante e tem alunos que não sabem o que é o acervo. Né? Toda vez que você precisa participar de uma obra pública, você tem que ter um acervo. Então, você tem que demonstrar que você já fez uma obra, um projeto, um serviço daquela mesma magnitude ou semelhante. Né? Só que daí eu falo assim, eu sou recém-formado, eu não posso participar daquela concorrência? Teoricamente, não. Como que eu vou fazer para ter esse acervo? Normalmente você vai entrar num escritório, numa construtora, alguma linha assim, e começar com a RT de coparticipação, para depois entrar com esse acervo da RT de coparticipação e conseguir o acervo. Tem muita gente que já tenta sair queimando largada, né? E é onde acaba se arrependendo amargamente. Acho que é um bom conselho, João José. É bom, né? Quando tem alguém que conhece o mercado, sabe como é que é. Acho que foi boa e válida a tua explicação, né? Às vezes quem está nos assistindo é um aluno, um recém-formado, não tem essa ideia, né? Licitações públicas são exigidas, né? Assim, eu tenho que demonstrar, em alguns casos, experiência prévia, né? Vamos chutar aqui. Eu vou construir um hospital. A lei de licitações nova, ela está bem até interessante, que é a 14.133, que ela diz o seguinte: eu não posso exigir de uma forma muito alta, no máximo 50%, né? Se a obra lá tem 10 mil metros quadrados, eu posso exigir uma experiência prévia de 5 mil. E ela também, ela coloca assim, eu não posso ficar especificando, né? Porque às vezes também tem um outro lado que às vezes se fala de questões de ética, de que algum órgão público direcionou para alguém, sim, né, ou para algumas pessoas que tinha aquele acervo muito específico, só ele que tem, e aí aparece, ele pode fazer. Então, o que a nova lei de licitações, buscando resolver isso, ela fez também?
só se pode exigir itens de orçamentários que são acima de 4%. Foi uma melhoria da nova lei, né? A nova lei, nem tudo a gente achou que ela melhorou, mas nesses quesitos de exigência a gente achou que ela foi boa, porque ela diz que é 50%, né, do que seria a exigência da atual obra para obras anteriores, e que os itens sejam 4% do valor de custo. Né? Para quem trabalha em orçamento, aí sabe, então, dentro de uma curva ABC eu não posso exigir item lá que é 0, alguma coisa. Ele tem que ter um certo peso no orçamento. E como você falou, né, eu acho que está correto isso, João. As pessoas começam a aprender, né, vá no escritório, né, o recém-formado, claro, ele vai ter a oportunidade do futuro, né? Isso é sempre que a gente fala com o jovem, fala assim, né? Calma. Você calma, né? Você vai ter oportunidade de melhorar ao longo da carreira, se especializar. Comece num escritório, né? Nunca deixe de participar de uma associação de engenheiros, viu? Se vocês estão nos assistindo aí, é muito bom que participem. Onde você estiver de uma associação de engenheiros, crie o seu network e converse, comece como coautor, participe de uma equipe e depois você vai ganhando experiência que vai te habilitar tanto por experiência quanto como documentação, que é o acervo. Em outra palestra do doutor, eu já vi o doutor falar que tem outros itens também que são muito abordados nessa questão de estudo, de perder o registro profissional. Por exemplo, a pessoa pega um monte de laudos periciais para fazer e acaba não entregando. Aí o juiz ou o promotor vai lá e oficia o CREA. Esta é uma outra, né? Perguntando ali os casos, né, mais frequentes, né? Um deles é esse dos acervos, né? Eu tinha mencionado, né? A fabricação de acervos, às vezes a gente chama assim, que não são reais, é um dos casos frequentes. A outro, isso que você mencionou, né? Muitas vezes colegas, até buscando, né, ampliar aí a possibilidade de serviços, pegam, podem ser peritos, né, judiciais, pegam um encargo tão grande e não conseguem entregar. E aí tem ocorrido algumas, de novo, são minorias, mas aí o juiz, olha, foi definido um perito, esse perito não entregou o laudo a tempo, não entregou dentro do prazo que a justiça solicitou, né? É um outro caso, sim. E outros casos que ocorrem, como eu disse, de acidentes em obras, porque às vezes, né, de novo, alguns profissionais arriscam não seguindo normas técnicas, não seguindo as boas práticas. Isso pode não levar a um acidente, mas quando leva um acidente, o CREA faz a fiscalização e fica caracterizado, aí se vai muito provavelmente para uma punição. Temos que entender de novo, né? Como eu falei, todo o processo ético ele é feito com muito cuidado. Isso aqui, não sei se você já participou da comissão de ética, ele é feito com muita possibilidade de defesa, chamado contraditório, né, das pessoas explicarem aquela situação, mas se verificado ali, por exemplo, que alguém não seguiu uma norma técnica e um trabalhador veio a sofrer um acidente, né, isso vai levar. Claro, dependendo da graduação, como a gente falou, às vezes é uma advertência, às vezes até porque é uma primeira falha, né, quando você vai aumentando a graduação, como ocorre em trânsito, em outros, é porque às vezes a pessoa é repetitiva, né? Ela continuou sendo negligente, né? Numa mesma situação. Então, claro, aí já se olha a trajetória, o que temos de ficha registrada, e aí pode-se ampliar uma punição, que de uma advertência reservada, né, uma chamada primeira forma de advertência, vai para uma censura pública, onde se menciona de uma forma mais abrangente aí para que a sociedade tome conhecimento que tal profissional foi de alguma forma, né, ele foi censurado ali. E por fim, né, claro, ninguém quer que chegue nesse caso, mas são casos poucos, mas às vezes acontece. Se um profissional teve um erro recorrente e grave, aí ele pode perder o registro, sim, né? Eu percebo muito isso, né? Eu só queria complementar alguma coisinha que o presidente do CREA falou. Eu terminei o mandato de conselheiro, concluí o mandato de conselheiro em 2021, e quando eu estava saindo, numa reunião lá no IEP, reunião de Câmara, eu estava com 33 processos de ética para relatar. E percebam, senhores, que nem sempre a falha no processo consiste na atuação do profissional. Exemplo, um desacordo comercial.
você tem as tratativas do processo, você acaba descobrindo que, embora ele já venha relatado pelos assessores, né, relatado assim, sugestão de relato, e você vai ler o processo e tal, você percebe que muitas vezes quem falhou foi o proprietário, muitas vezes. Porque quando fala em ética, você percebe, muitas vezes, você já é induzido a levar numa falha profissional. E muitas vezes, isso, né? Não, você pode ter um desacordo comercial. Aí tem a versão do proprietário, tem a versão do profissional. E a verdadeira, né? E você acaba chegando no voto, né? Nem sempre punitiva ao profissional. Um outro processo que estava em minhas mãos, eu fui coordenador de acidentes em obras no último ano que eu estive lá, e um dos processos cabeludos que caiu na nossa mão, o ex-presidente do CREA, Danione, deve lembrar, o presidente também, daquele acidente na Unicesumar. É uma empresa conceituada de pré-moldados, eu não vou mencionar o nome por questões éticas, ela subempreitou as tarefas do bloco de medicina da Unicesumar por uma outra empresa. Ela fabricou, mas ela empreitou para a empresa montar. E nós ficamos, presidente, debatendo sobre esse processo 1 ano e meio. Né? E nós tamanha seriedade, né? Morreu gente, né? Houve vítima, né? Isso. Enfim, nem sempre o profissional é o vilão da história. Nem sempre. Eu acho que isso que o Wilson falou é muito importante dar esse destaque, né? A gente considera todas, por exemplo, denúncia. Os nossos números são assim, das denúncias que chegam ao CREA, 50% cabe ao CREA, porque às vezes a pessoa acha que tem coisas que são do CREA e não são. Existe uma situação que é da prefeitura, que é do Corpo de Bombeiros, né? Tem outros órgãos que fiscalizam. E primeiro a gente entende se é nosso, mas nunca deixa de estudar e considerar. O que Wilson falou assim, são poucos os processos que vão virar punição, porque a maioria dos profissionais trabalha de forma ética correta. Ocorrem situações, inclusive isso como ele mencionou, comerciais, né? um desentendimento, e aí às vezes alguém faz uma denúncia que não é real, né? Ela não leva à punição. E como ele também disse, faço esse reforço, para se chegar a uma punição, é feito com muita análise, com muito cuidado, só para dizer aqui, né, lembrar, ela entra, ela tem uma admissibilidade, que a gente chama, né, coisa até de pessoal de direito, se está tudo correto, se vai. Depois disso, ela passa por uma comissão de ética, que instrui o processo, ouve as partes, ouvido todo mundo, ele retorna para uma Câmara, essa Câmara toma uma decisão que ainda tem uma segunda instância, que é a plenária, e a pessoa no nosso sistema, ela ainda pode, antes de entrar na Justiça, ir para o nosso Conselho Federal para pedir um recurso. Então, para a pessoa chegar a ser punida, eu diria assim, vamos dizer que pudéssemos errar de punir alguém que não mereça ser punido, é muito difícil. Eu acho que é dado o direito das pessoas se colocarem. E, como ele disse, muitos processos não vão levar à punição. Agora, também deixar claro assim, todos são considerados, todos são estudados, toda denúncia ou todo problema ético que chega ao CREA, ele será considerado, será analisado para a possibilidade ou não, né, de ter punição ou não, que são minorias, que são, né, a maioria dos profissionais trabalham de forma ética, correta, mas como qualquer outra, é uma punição comum. Nós não podemos aceitar que alguém está correndo e causou um acidente e não seja punido. Alguém que furou um sinal, né, assim, isso até para que as pessoas... Todas as áreas, né? Em todas as áreas, né? Acho que vocês estão corretos. Eu acho que o que precisa ficar claro, assim, eu acho que já ficou muito claro para mim, é que o CREA não tem um único interesse em punir ninguém. Né? Até porque somos todos colegas de profissão, né? O interesse é que o engenheiro ele seja respeitado. Acho que essa é uma das premissas que a gente tem que deixar clara, né? E a punição é uma forma educativa, dizer assim, olha, todo mundo que estiver correto, se eu nunca passar o sinal vermelho, nunca vou receber uma multinha, né? Assim, né? Mas se tiver lá uma câmera filmando e eu passei,
você é penalizado. Até para que eu lembre o seguinte, né? Porque às vezes dói no bolso, eles falam assim, não, nunca mais vou fazer isso, né? Assim, ó, eu não sei vocês, mas se você tiver uma multa, esse tempo atrás a minha esposa passou lá naquelas faixas contínuas. Jesus, assim, a multa de faixa contínua é um valor, uns R$2.000, assim, assim, eu mesmo eu olho assim para passar, falo, não, faixa contínua nunca eu passo. Então, assim, pesou no bolso. Veja, é um exemplo talvez direto, prático, mas é isso. A ideia de punição é para que a gente se eduque, não para que a gente seja punido, né? Essa é a ideia. E é importante também, eu acho, nessa linha de pensamento, o que seria da engenharia sem a fiscalização, né? Exatamente. No sentido da palavra não punitiva, orientativa, mas veja bem, você não vê um leigo indo lá no hospital e fazendo uma cirurgia no lugar do médico. Você não vê no fórum um leigo... Quem está na maca não quer, né? Não quer e não é permitido. Você não vê no fórum um leigo ir lá fazer uma defesa de um acusado. Mas você vê na obra, um terreno vazio, um pedreiro sem qualificação técnica, que eu me refiro nos estudos, não estou tirando o conhecimento dele. De execução, né? E ele chega lá, ele fala para você que faz 20 anos que ele trabalha e nunca caiu e nunca vai dar problema. É ou não é? Então, a participação, o presidente falou isso há uns 15, 20 minutos atrás, a participação do profissional, do engenheiro, é fundamental, de todas as áreas. É um grande desafio, né? Exatamente. Na sua área, na área agronômica, é interessantíssimo, não é? Não vai plantar de qualquer jeito, não é? Olha, até faço um convite aí, já que eu não sei quanto tempo temos ainda para falar sobre a parte de tecnologia na fiscalização, né? Nós soltamos agora, está lá no site do CREA, nós temos uma série lá que chama Webséries Olhos do Paraná, que fala sobre várias formas de fiscalização em todas as áreas, porque o pessoal às vezes não entende o CREA, acha que é só construção civil, agronomia, né? As principais áreas. A gente fiscaliza, né? Em áreas de pesca, engenharia agrícola de armazenagem, né? E a última é sobre justamente o uso de imagens de uma forma geral, mas está citando muito exemplo na área de agricultura. O Wilson acabou de dizer, né? Estamos aqui com a presença do colega engenheiro agrônomo, né? Oswaldo Dagnoni, que foi presidente, né? Em 2020, 7 meses presidente, né, Dagnoni? Assim, né? Ele, pela situação da pandemia, né, ele foi a pessoa que eu escolhi para me substituir, porque ia para a reeleição, precisava alguém que sabia que ia virar presidente, tinha maior confiança nele, mas vai ser só 3 meses. Ele, Ricardo, estou muito ocupado. Convenci ele que ia ser 3 meses. Persuasão. Veio a pandemia, ele ficou 7 meses de presidente, né? Eu falo que ele é o presidente de 2020, né? Assim, né? E eu fui quase 5 meses. Inteiro, ele foi mais do que eu, 7 de 12, né? Eu fui 5 meses. Mas veja, para voltar lá a ideia do que está na websérie, a fiscalização de imagem está usando na área agronômica. Isso falou algo muito importante. A área agronômica, por que a gente insiste na presença do engenheiro agrônomo? Existe o uso de produtos, né? Alguns chamam agrotóxicos, pesticidas, né? Assim, isso tem que ser controlado por um profissional que conhece, que dá assistência técnica, né? E o CREA está fazendo uma fiscalização por imagens, né? Como fez por cidades. Aliás, Paranavaí foi uma das que nós, em termos de cidade, né? O João Arthur estava me lembrando aqui, o CREA, em termos de cidades, ele fez 3, Paranavaí, Francisco Beltrão e Laranjeiras como projetos piloto, e aqui foi um dos que teve, né? No caso de imagens, então o que nós estamos fazendo? É possível comparar 2 momentos de imagem, isso a websérie explica bem, e a gente verifica se existe lá uma cultura, se a soja está crescendo, se o milho está crescendo. O pessoal está chegando até a dizer que dá para identificar qual é o tipo de cultura. Por enquanto se identifica que a terra está nua e depois teve uma cultura. E veja o que é a tecnologia hoje. A gente está falando, como eu falei, o CREA já está usando a inteligência artificial, já está usando fiscalização por imagem e já está usando Big Data. O que é o Big Data? Como é que nós conseguimos de uma imagem passar por uma fiscalização? Nós temos o nosso banco de dados de RT e nós temos na área agronômica 2 bancos de dados de parceria com o governo. Através da Secretaria de Agricultura, nós temos do Receituário Agronômico e do Seguro Agrícola. Nós temos um banco de dados onde se informa se profissionais estão responsáveis pelas áreas.
O que a gente faz? Pega a imagem, verifica aquela área e cruza com o banco de dados nosso de RT, do receituário agronômico e do seguro agrícola. Se tem profissional coberto, ok. Se não tem, nós vamos lá e fazer uma fiscalização naquele local, porque, como disse o Wilson, é importante, né? Em todas as áreas, o profissional faz a diferença. É isso que a gente protege a sociedade. Porque tem um profissional olhando, que sabe indicar o produto, que vai saber fazer a prescrição, vai saber fazer a informação sobre o manuseio, como que se faz, a destinação, né? O Paraná é exemplo também, por exemplo, na destinação das embalagens agrotóxicos. Isso, certamente, um profissional, ele é o que faz o cuidado. Muitas vezes quem não é profissional não toma o mesmo cuidado que um profissional que tem toda uma capacitação, né? Estudou para isso. Sabe o risco, né? O perigo das coisas. É o que você falou, olha, alguém pode fazer há 20 anos, depois ele se mete a fazer algo que ele sabe isso, né? Olha, é um balanço que ele nunca pensou, ele inverteu a ferragem e vai causar uma situação, né? E veja, às vezes acontece, isso até falou que é mais das nossas áreas. Não sei se vocês viram esses dias, né? No Rio de Janeiro, lá quantos médicos que não eram médicos se registraram. Por mais que houve vamos dizer assim, até uma bobeada do conselho profissional, depois o conselho conseguiu, mesmo que de uma forma posterior, verificar que não eram médicos, que a pessoa estava com diploma falso e atuando como médico, né? Assim, olha, risco, né? Nas nossas áreas, medicina, odontologia, né? Gente, eu lembro em 95 eu cheguei em Cascavel, ainda tinha dentista prático. Né? Hoje é impossível pensar isso, que o cara atua, né? O conselho de odontologia fazendo fiscalização e aqueles caras práticos fazendo, né? Usando drogas, usando produtos que só quem estudou é que sabe, da mesma forma que eu estava abordando os agrotóxicos, né? Então, a fiscalização hoje tem usando tecnologia, e veja, se a gente não conseguisse cruzar os bancos de dados com a imagem, a gente não conseguia fazer tanta fiscalização. Durante a pandemia, a Câmara que mais cresceu em fiscalização foi a agronomia, porque nós tínhamos esses dois formatos, fiscalização por imagem e banco de dados da Secretaria de Agricultura. E a gente pôde, naquele momento, ampliar as atividades e fazer uma fiscalização mais eficiente. Isso trouxe um trabalho bem mais assertivo, né? Uma diminuição do custo de ter que ir visitar uma por uma. Aí você vai direto onde está o problema. João Arthur, você veja isso, né? Hoje o CREA, talvez lá conversando com a associação, eu vou fazer essa provocação, né? Quando o fiscal sai e ele pega 80%, 90%, 95% de irregularidade, quer dizer que está muito ruim? Não, no CREA Paraná, sabe o que quer dizer? É porque nós estamos indo onde tem indício de irregularidade. Então, o que para trazer alguns resultados preliminares, né, nisso que a gente estava falando de imagem, né? Aqui em Paranavaí, Francisco Beltrão, Laranjeiras. A gente identificou os locais onde havia maior número de construções com irregularidade. E às vezes é um bairro, porque saiu um loteamento novo que incentivou. Eu gosto de mostrar a imagem, né, que eles usaram para fazer a fiscalização em campo. O que aconteceu? Se eu olhar uma imagem, eu poderia dizer assim, olha, vamos pensar aqui num retângulo, o pessoal ia fazer lá como se fosse uma batalha naval e ia pegar a cidade inteira para fiscalizar. Mas, na verdade, assim, a gente descobriu que um lado, né, que era justamente um canto superior direito, vamos chamar assim, era um bairro que estava com uma incidência enorme de obras irregulares. Os nossos fiscais foram lá, tinham identificado pela imagem, e lá deu 80%, 90% de irregularidade. E é isso que você falou, Jânio. Nós estamos economizando recursos, sendo mais assertivo, Então, o fiscal ele sai já aonde existe indício de irregularidade pelo uso da tecnologia. É isso que nós precisamos. E diria para vocês, né? Isso é um debate que eu fiz muito no CREA. Nós temos hoje cerca de 60 fiscais no CREA. Vamos dizer que eu conseguisse dobrar o número de fiscais, 120. Provavelmente eu dobraria a quantidade de fiscalização. Mas o que nós precisamos para o futuro é o seguinte, eu preciso aumentar 300, 400, 500. Eu só vou aumentar essa quantidade de fiscalização com tecnologia. Senão a gente não vai conseguir, né? E aí, assim, se eu vou lá e pela tecnologia descubro o seguinte, já tem uma parte regular, que tem RT, tem profissional, eu não preciso ir lá fiscalizar. Né? Uma outra forma que a gente tem feito é as chamadas obras renováveis. O que são obras renováveis? Se eu tenho um elevador, né, um equipamento que ele já vinha sendo feito o trabalho pelo engenheiro, né, vamos pegar aí as áreas de mecânica aí que tem vaso de pressão, né, caldeiras. Assim,
Chega num ano, vinha 10 anos tendo um RT daquela caldeira naquela situação. Aí passa um ano, sumiu a RT, e eu sei que naquele local tem uma caldeira. Poxa, o que houve, né? Parou Vamos a lá. produção, o que aconteceu? Você não quer dizer que está errado. E o bando fiscal lá, não, destruiu, acabou a indústria, não está funcionando. Ok. Mas não, a indústria está funcionando, a caldeira, nós, por algum problema, não contratamos um engenheiro. Então a gente consegue ir lá e detectar essa situação. Então, É uma questão de valorização profissional também nesse caso. Exatamente. Né? Acho que é uma boa parte da atuação do CREA firme é isso também, é para valorizar a profissão, né? Acho que eu consigo entender dessa forma, né? Mas uma dúvida minha, existe algum trabalho, algum estudo que identifica essas regiões de interiores como a nossa aqui, se tem uma incidência maior de irregularidades, se tem uma maior informalidade nessas construções? Eu falo isso frente a grandes centros, né? Porque assim, você pega em grandes centros verticais, obras mais complexas, você não vê tanta falha em nível de engenharia, grandes construtoras, sempre tratando tudo muito certinho. Só como o nosso presidente Wilson frisou aqui, muitas vezes trabalhar no interior para recém-formados ou para profissionais tem sido um grande desafio. Né? Desafio porque realmente precisa dessa fiscalização bem intensa para que realmente o profissional tenha força, né, para impor a sua visão, o estudo, a parte técnica. Né? Tem alguma coisa nesse sentido? O que eu vejo, talvez o Wilson possa complementar aqui por Paranavaí, mas é algo que eu percebo claramente, né? Municípios de porte menor e médio, eles valorizam muito mais a fiscalização do CREA do que muitas vezes as grandes cidades. Justamente nisso que você está falando. Porque é onde os profissionais nossos percebem que o CREA, ao fiscalizar, ele vai exigir depois que haja uma regularização, que o profissional seja contratado. Né? Assim, e às vezes no grande centro não se percebe tanto isso. Né? Eu gosto de ir em locais que eles deixam isso muito claramente. Né? Assim, olha, venham fazer mais fiscalização. Porque ao CREA vir fazer mais fiscalização, certamente vai abrir campo de trabalho para os profissionais. Né? Assim, é o que eu falo. Diretamente, né, a gente abordou aqui no início, às vezes o pessoal não entende a função do CREA. O CREA, o pessoal entende assim, não, o CREA precisa defender o engenheiro, eu pago lá todo ano a minha anuidade, ele tem que me defender. Às vezes até por uma questão, como o Luiz falou, de uma situação. A função do CREA não é defender diretamente o profissional. Isso é claro. Ele não pode chegar lá e pedir uma assessoria jurídica do CREA. Isso não está dentro do que está no regimento, na lei que criou o CREA. Mas nós protegemos a profissão. Nós protegemos, de certa forma, dizendo o seguinte: vamos fazer a fiscalização e onde precisa ter profissional, temos que colocar. Você não pode ter um leigo construindo uma casa, construindo algo que depois vai criar risco para as pessoas. Então, ao se fiscalizar e de forma intensa dizer o seguinte: o profissional precisa estar contratado, nós abrimos, valorizamos as profissões e acabamos criando campo de trabalho. Mas não é uma linha direta, né? Eu não estou defendendo diretamente aquela pessoa A, B ou C. Eu estou defendendo o exercício da profissão na presença. Né? Temos um trabalho, Alex, do que você falou, com os Sinduscons. Os Sinduscons, todos, o Paraná tem 4 Sinduscons, né? Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. A gente tem um trabalho, ele já mudou de nome, que assim, era combate a informalidade, depois assim, incentiva a formalidade, depois acharam que estava bom, porque junto com a falta de um engenheiro, normalmente não se contrata também registrado os funcionários. É muito mais informalidade do que só... Inclusive o sindicato dos operários da construção civil, eles são parceiros, porque quem é contratado formalizado normalmente atua no sindicato, né? Então eles são muito parceiros, e os Sinduscons também. Então ocorre ainda, né, uma construção informal, mas a gente tem buscado combater, inclusive com a ampliação da tecnologia, e diria que a nossa grande esperança de ampliar é essa questão das imagens, que a gente fez esses estudos pilotos,
E a gente até descobriu agora, né? Existe um site, eu acho que eu tinha falado aqui para o João Arthur, Brasil Mais, que a Polícia Federal ela disponibiliza imagens sem custo. Nós já estamos buscando um convênio, e elas atualizam com muita intensidade para a busca de segurança, né? Questões que ocorrem no Brasil todo, e aí a gente consegue verificar onde está tendo construções irregulares. Porque as imagens, né, os estudos pilotos que nós fizemos, ele tinha um determinado custo, né? E a gente precisa imagem em mais de um momento do tempo. Isso a gente já, nos estudos pilotos, a gente descobriu isso. Não adianta você tirar uma imagem aqui de Paranavaí e ela é uma fotografia única. Eu preciso ter 2, 3 momentos para ver o movimento, para ver o que se alterou, para que a gente possa depois fazer a fiscalização adequada. Presidente, o papo está muito bom, né? Mas dado o adiantado da hora que a conversa está fluindo muito bem, eu queria pedir para o presidente dar suas considerações finais para a gente. Primeiro, assim, agradecer muito aí, como você falou, poxa, já foi tanto assim, já passou. Acho que vou ter que vir outra vez aqui, né? Assim, marcar já o 2 já. Né? Assim, né? Que bacana. Não, agradecer aí o convite. Como eu estou, né, no momento de conclusão da gestão, né? Estamos aí já no último ano, né? Agora, começando setembro, só faltam 4 meses, né? Hoje estamos aí já em setembro. Quero agradecer muito a parceria, algo que eu gosto de fazer. Ninguém faz gestão sozinho. Claro, a gente trouxe uma gestão que buscou trazer inovação, trazer muitas coisas novas. Houve uma transformação digital. Eu não tenho a menor dúvida que o CREA que eu assumi em 2018 é um CREA totalmente diferente desse de 2023 e que em 1º de janeiro de 2024 a gente vai entregar para o próximo presidente, para a próxima gestão. E queria agradecer muito a oportunidade, como é o edital de chamamento, de poder estar debatendo. Eu adoro conversar com as pessoas nas suas bases e com os amigos aqui, o Wilson de Biasi, que eu já admiro há muito tempo, né, João Arthur Casado, que também tem muito papo, muita conversa, e você também, Alex. Obrigado pela oportunidade. Sempre estou à disposição de vocês aí para a gente bater esse papo, conversar com os nossos profissionais e trazer informação para eles. Deixa o arroba, né? O contato nas redes sociais. O eng.ricardo Rocha, né? E no Instagram, Facebook, só vocês também colocarem Ricardo Rocha, né? Vão achar, né? Eu tenho usado muito o LinkedIn, né? O LinkedIn eu estou tentando, assim, ter o melhor LinkedIn de engenharia do Paraná, né? Excelente. Estou com 26 mil, né? Assim, conexões. Então, legal. Quase estou batendo ele no Instagram, assim, né? E também aproveito o seguinte, acompanhe as redes sociais do CREA e acompanhe as redes sociais aqui, ó, PrumaCast, né? Deixa o seu like, como é que é? Lá, né? Se cadastre, deixa o seu like lá, né? Certo. Dr. Wilson. Quero agradecer a vinda do presidente Ricardo, dos colegas que acompanham o presidente. Obrigado pela presença de vocês aí, no apoio que vocês estão dando aí. Quero dizer que o Ricardo é uma autoridade no sentido de ter um vasto conhecimento da engenharia. Esse foi o motivo que a gente o convidou para fazer tipo uma mini palestras aqui para nós, né? E agradeço imensamente mais uma vez a presença do Ricardo e temos um compromisso daqui um pouco na nossa associação. Fugindo um pouquinho a coisa do nosso assunto aqui, quero enviar as condolências à família do nosso colega o Carlos Alberto Hilde, 62 anos, teve um falecimento aí prematuro, né? Um infarto, né, Ricardo? Infelizmente. Poxa, um colega nosso, linha, meu Deus do céu, colega nosso lá na Câmara, não é daqui, ele de Marechal Cândido Rondão, mas a rede social aí tem uma propagação fabulosa, né? Mais uma vez, obrigado a vocês, ao pessoal de Maringá, sejam bem-vindos aqui na nossa cidade. E os contatos para o pessoal conhecer e visitar o nosso presidente da associação daqui de Paranavaí? Os nossos contatos, eu estou à disposição lá na APAP. Pessoal, antes de eu colocar minhas considerações finais, eu quero que você deixe seu like aí mais uma vez, porque nós estamos com qualquer uns aqui, né? Nós estamos com dois presidentes ao mesmo tempo, então assim, é uma boa hora para você dar um like, se inscrever. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá essa moral. São dois presidentes digníssimos aqui.
E também ative os sininhos para as notificações, é muito importante que você sempre recebe o vídeo em primeira mão. Na hora que você abrir o seu YouTube lá, já aparece o vídeo lá e você já vai poder estar sendo abastecido com o melhor conteúdo da engenharia aí para vocês, tá joia? E para me despedir também, eu queria dizer que eu tô nervoso, João. Fiquei muito ansioso para esse encontro. Realmente são duas pessoas, com o João aqui também. O João eu tô todo dia, mas eu sei da importância que ele tem regional, o trabalho maravilhoso que ele tem feito, não só entre a Associação dos Engenheiros, mas também as associações comerciais, com o próprio trabalho dele, mas também tá aqui junto com os dois presidentes, presidente da associação, que a gente sabe o esforço, não mede esforço para estar cada dia fomentando mais a profissão aqui na nossa região, tentando trazer sempre o melhor, mesmo a gente brinca aí com os recursos limitados, mas a gente se esforça para fazer sempre o melhor para os nossos associados. E também aqui com o Ricardo, presidente do CREA Paraná, tive o prazer de conhecer esse ano, e eu percebi um enorme carinho, né, principalmente pelos recém-formados ali. Acredito que por atuar grande parte da profissão ali como professor de universidade, eu acredito que presenciou muitas, como eu diria, muitos sonhos ali, né, as pessoas muito sonhadoras. Deve ter presenciado também ao longo da jornada várias pessoas que foram alunos, viraram grandes profissionais. Eu acho que isso aí deve ser... Isso é bonito demais. Deve ser uma alegria gratificante de ter feito parte, né? Ter feito parte da vida dessas pessoas. E, mais uma vez, parabenizar e dizer que foi uma grande honra estar com vocês aqui, tá joia? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Agora o João vai se despedir aqui de vocês também. Eu agradeço a presença dos dois presidentes, né? Pessoas magníficas. Esse programa só acontece porque eles deixam. Muito bom, velho. Mas assim, normalmente no final do nosso programa, a gente chama uma fala do presidente, que é um videozinho que a gente coloca depois. E agora, o que nós vamos fazer? Falando sobre ele tá aqui, ele que vai falar. Então, como o presidente está aqui agora, eu vou pedir a gentileza. Fala o presidente... No edital de chamamento sempre tem que apresentar o CREA, os editais de chamamento, né? Assim, eu sempre, quando eu estou presente, fica meio estranho, né? Porque o pessoal passa o vídeo. Fala assim, vai aparecer você depois, né? Eu acho que o ao vivo é bem mais bonito que o do vídeo, né? Sempre acho isso, mas quero registrar, então, este episódio aqui foi, né, financiado pelo edital de chamamento do CREA Paraná. Convido a todos, inclusive, olharem o nosso edital e todas as entidades que utilizam, né, e que fazem aí esse belo trabalho, como aqui a Associação dos Profissionais Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí, da minha querida cidade natal, fazem, né? Então, olhe os editais de chamamento e sempre assista aqui o AprumaCast, né? Não esquece de fazer o like e se inscrever no canal. É isso aí. Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah.